O tema da mensagem de hoje é unção para reinar. Amém? Está no livro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Versículo 6. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Josué 1:3, pode colocar no quadro. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vamos ler todo junto? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora coloque a mão sobre os seus joelhos, isso. E você vai repetir com autoridade. Em nome de Jesus. Toda amarra que está nos meus pés, diretamente ou indiretamente, ligado à minha família, ou ligado a terceiros, eu estou quebrando, porque o Espírito Santo unge os meus pés nesta noite e me libera para reinar em nome de Jesus. Glória a Deus. O ponto A diz assim: o inimigo tem que se preocupar com os nossos pés. Sabe por quê, irmão? Há uma palavra liberada sobre a tua vida. E esta palavra diz assim: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu darei por herança. Essa promessa tem duas fases, eu quero explicar as duas fases. Uma fase boa e uma fase ruim. Amém? Vamos pela ruim primeiro? Ou pela boa primeiro? A ruim é o seguinte: é muito clara a palavra: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Se você colocar em lugares que Deus não está, se você colocar a planta dos teus pés em lugar de pecado, de prostituição, de malignidade, Deus também te dará aquela situação, aquele lugar por sua herança. Porque os teus pés estão para reinar. Então o que eu vou fazer em lugares que não agrada a Deus? O que eu vou fazer em lugares, em ambiente, sabe, que não é da vontade de Deus? Há muitos jovens, muitas pessoas, jovens em especial, às vezes tem amigos, pessoas da família, sabe, que não é cristão. Diz: ah, pastor, mas não é crente. Mas eu gosto, são meus amigos. Amém, fazer o quê? Família não se escolhe. Mas o que se ouve, o que se fala, o que se vê, o que se pensa, o que se toca, aonde pisa, isso nós podemos escolher. Porque se vocês fizerem escolhas erradas, nós iremos colher coisas erradas. Você está entendendo? Se eu colocar os meus pés em lugar que não agrada a Deus, aquele ambiente que reina naquele local, ele passa a andar e conviver junto comigo. É por isso que tem pessoas que começam a andar muito em situações do mundo, e quando querem, sabe, voltar para o Senhor, tem uma dificuldade muito grande, porque existem espíritos que amarram os vossos pés. Você está entendendo? Deus tem lugares altos para você. O Senhor disse assim para os seus discípulos: o lugar que vocês forem, aonde vocês não forem bem recebidos, você vai chacoalhar, sacudir a poeira dos vossos pés, para que você não tenha herança sobre aquilo. Sabe, irmão, Deus quer te levar em lugares onde as pessoas te tratam bem, onde as pessoas te respeitam, onde as pessoas, sabe, te exaltam e exaltam o teu Deus. Deus tinha um chamado para esse homem chamado Mordecai, para que ele fosse o primeiro-ministro da Pérsia. Obviamente, amado, isso causaria uma destruição nos planos do inimigo, nos planos de Satanás.
Por quê? Porque Satanás não queria que Mordecai assumisse o reino da Pérsia. Então ele tentou paralisar esse Mordecai. Esse Mordecai era primo da rainha Esther. Foi ele que teve a inspiração de Deus para colocar a rainha Esther lá para conhecer o rei, e então ser a rainha que todos conheceram. Amém? Mordecai, ele era o homem dirigido por Deus, o sacerdote de Deus, para ser abençoador e ser abençoado. Mas era óbvio que Satanás conhecia os planos de Deus e sabia quem era Mordecai. Então ele tentou paralisar os pés, tentou paralisar o seu caminhar, já que Mordecai sempre estava à porta do templo. Ele era sacerdote, e só entrava no templo sacerdote e pessoas convidadas do reino. Mas como ele era sacerdote, ele podia estar à porta do templo. Então todos os dias ele estava lá de plantão, sabendo que a qualquer momento, a primeira oportunidade de falar com o rei, ele estava lá presente. E sabe, meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender é que na vida Deus tem degraus para que você possa subir. Às vezes você olha para o degrau e fala: meu Deus, são muitos degraus até que eu consiga chegar a este patamar. É muito degrau. Eu quero citar um exemplo aqui. Talvez o exemplo que eu vou dar, algumas pessoas vão dizer: credo, nada a ver. Para mim tudo a ver. Quem gosta de dobradinha aqui? Eu adoro. A que a Cotinha faz então é maravilhosa. Mas eu sei que quando ela está cozinhando na casa dela, as pessoas falam: eca, que nojo. Porque o bucho, quando ele vai ser cozido, ele tem um cheiro forte, não é verdade? Mas pelo menos para a gente que gosta, o que vale é o resultado. Se a pessoa gosta e tem nojo do cheiro, é melhor não fazer, é melhor comprar pronto ou pedir para outro fazer. Porque o trabalho realmente ele é árduo, não é? É como fazer uma boa feijoada. Você tem que comprar toda aquela carne, dessalgar, não é? Tem todo um processo para que fique uma coisa de qualidade. Se você comprar aquelas partes que são os miúdos do porco, eu não gosto dessa parte salgada, eu vou comprar fresco, não fica a mesma coisa, fica? Já tentou comer uma feijoada com feijão branco e as coisas do porco tudo fresco? Meu Deus, fica uma coisa, não é a mesma coisa. Então, amados, é o que eu quero comparar em relação à escada. Às vezes você quer tanto uma coisa, e para que você alcance até lá, se você ficar olhando para o tamanho ou a quantidade de cada degrau, você nunca vai alcançar a promessa. Havia um homem chamado Amã, ao qual o rei tinha colocado como primeiro-ministro. Esse homem era o verdadeiro demônio. Ele era o perseguidor do povo de Israel. E ele tentou de todas as formas acabar, destruir com os sonhos e com os ânimos de Mordecai. E como que ele fazia isso? Ele sabia que o povo judeu não se dobrava diante de homens para adorar. Reverenciava o rei porque o rei era rei. Mas não se prostrar e adorar. E uma das coisas que Amã fez, o endemoniado, foi o seguinte: eu quero que todos, quando passar ou vier à minha presença, se prostre diante de mim. Esta é a figura, este é o talento, este é o dom de Satanás, para causar problemas para você, e você então ter que se curvar, se humilhar diante dele. E o Senhor te diz: ergue a tua cabeça, porque eu tenho vitória para ti, e não é destruição. Mordecai sabia disso. E ele perseguiu esse Mordecai, amado, até que colocou Mordecai aos pés de Amã. E Mordecai disse: você pode me matar, mas diante de você eu não me dobro. Eu só me dobro diante de um, que é o Todo-Poderoso. Sabe, o inimigo muitas vezes ele quer fazer com que a igreja se dobre aos seus pés. Porém, meu irmão, nós temos pés apostólicos. Nós temos pés de promessa. A igreja de Cristo, ela precisa estar preparada definitivamente para pisar em toda a serpente, porque essa é a promessa de Deus para a tua vida. Você vai pisar em escorpião, você vai pisar em serpente, você vai pisar no inferno.
E ele vai ter que se dobrar, porque maior é aquele que está contigo. Sabe? O Senhor quer te fazer livre para você andar e caminhar, entrar e sair. Como diz lá em Deuteronômio, você pode entrar e sair de qualquer lugar, porque a bênção do Senhor vai te acompanhar. Nós precisamos entender isso. Tem pessoas que estão sempre perguntando para si mesmo: será que Deus vai me abençoar nesta causa? Eu vou orar para um emprego, eu vou orar para que o neném nasça com saúde, eu vou orar para que o casamento dê certo, eu vou orar para que isso, para aquilo. Será que Deus vai fazer? Amado, você está duvidando, não é da situação, você está duvidando do Todo-Poderoso. Por que será? Se Ele diz: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te abençoar e te darei por herança. Pastor, é uma empresa muito difícil, há muita concorrência, será que eu vou fazer sucesso? Se fosse para você ir para lá, para ser humilhado, Deus não te colocaria lá. Então vá de cabeça erguida. Amém? Vá de cabeça erguida. O máximo que pode acontecer é você ter algumas falhas, mas quem te colocou lá é fiel para te permanecer naquele lugar e você ser vitorioso. Próximo passo: passos livres exercem domínio sobre os reinos desse mundo. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeito debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Todas as coisas está debaixo dos vossos pés. Só exclui o poder de Deus, que não fica debaixo do pé de ninguém. Mas quando nós predeterminamos que vai ser, que vai acontecer, talvez a tua fé, amado, você fica pensando: nossa, eu não consigo ter essa fé toda. Basta você ter autoridade de falar. Se você tem fé para falar, pelo menos, pode ter certeza que esta fé é o bastante para que todas as coisas aconteçam. Tem gente que não tem fé nem para falar, eu não vou nem falar isso. Já viu pessoas que não falam o nome do diabo dentro de casa? Fala o coisa ruim. Não bate na boca, Deus me livre. Não fala o nome dessa coisa ruim aqui dentro. Tem medo. Tem medo. Não fala, não faz. Medo de quê? Se Ele está debaixo dos vossos pés. Ele só vai se erguer à sua fronte se você permitir. Mas se você ordenar, aquele que está em você já o colocou para correr. Em 2 Reis, capítulo 9, fala de um homem, sabe, chamado Jonathan. Jonathan, amado, ele era filho de Mefibosete. Ele tinha um filho, na verdade, chamado Mefibosete. E ele era doente dos pés. Jonathan, ele era filho do rei. Qual era o nome do pai dele? Rei Saul. Quem foi o rei Saul? Não foi o primeiro rei que Deus permitiu que fosse instituído rei em Israel? Ele tinha um filho chamado Jonathan. Esse Jonathan teve um filho chamado Mefibosete, que era paralítico das pernas. Sabe? E pela hierarquia de Deus, esse Mefibosete, ele teria que assumir o lugar do pai. O pai assumiria o lugar, né, do rei Saul, e quando o pai morresse, era assim a hierarquia que acontecia no tempo dos reis. Mas Deus já tinha um outro plano, tinha Davi nesse meio do caminho. Por isso que permitiu que Mefibosete fosse alguém que tivesse esse problema. Porque naquela época, amado, quem era doente dos pés, quem tinha algum tipo de enfermidade, não podia reinar. Não era aceito como rei, tinha que ser perfeito. Mas hoje, o Senhor Jesus curou os nossos pés. Nessa campanha Ele já liberou os seus pés para que você possa dar passos de vitória, passos de conquista. Sabe, que você realmente alcance e vive o melhor dessa terra. Amém? Eu quero agora que você dê um grito bem forte, bem alto, e eu vou repetir isso. Nós somos um povo abençoado para reinar. Vamos reinar no ano da aliança com Deus. Colocar o reino das trevas no seu devido lugar.
Agora você vai olhar para os seus pés apostólicos e você vai dizer: tudo está debaixo dos meus pés. Tudo está debaixo dos meus pés. Tudo. Enfermidades. Lutas. Malignidade. Maledicência. Perseguições. Tudo está debaixo dos meus pés. E hoje, diga bem forte: eu assumo que tenho domínio sobre todas estas coisas. Aplauda ao Rei, que Ele é digno. Domínio de todas as coisas. O Senhor te deu este domínio. O Senhor liberou sobre a tua vida. Amém? É como uma criança que começa a andar, o bichinho vai igual um pato, né? É natural ter medo, porque é os primeiros passos. Mas qual é o pai de sã consciência que vai falar para o bebê: vem bebê, perde uma escada, vem, vem, vem. E aí o bebê cai na escada e ele vai ficar rindo, fala: bem feito, trouxa. Você tem que ficar esperto desde pequeno. Só se esse pai for retardado, né? Deus é o nosso pai. Você está no evangelho caminhando igual um pato, sabe? Com medo de andar, com medo de dar o próximo passo, achando que vai cair, achando que não vai conseguir. Mas eu quero te dizer que o Salmo 34 diz que o Senhor acampa os anjos dele ao teu redor, para te guardar. Acampar é fazer morada por um determinado tempo. Você pode ter certeza que há tempo na tua vida que é 24 horas, tem um anjo na tua porta, você não vê, mas o Senhor está lá cuidando de você. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Amém? Próximo. Josué liberou os seus pés e pôs sobre os reinos da terra. Josué capítulo 10, versículo 22 diz: trazidos os reis a Josué, chamou esses todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos que tinha ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Amém? O que Josué estava dizendo? Aqueles reis, eles perseguiram a Israel o tempo todo. Lá no livro de Josué, quando o Senhor disse para ele: olha Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, que agora é morto, eu serei contigo. Você está vendo o sol? Sim, Senhor. Se você conseguir chegar até lá, até o pôr do sol, eu te darei esta terra por herança. Mas detalhe, você tem que caminhar. Não temas, não te pasme, não te espante, porque não vai ser fácil. Mas aonde você colocar a planta do teu pé, eu te darei por herança. E você conhece a história que houve várias lutas. E este texto em si, no capítulo 10, fala de alguns reis que se levantaram contra e eles venceram a peleja. E havia uma palavra de Deus que dizia: fale para os capitães, para que eles assumam no mundo espiritual o domínio das terras, eles precisam colocar os pés no pescoço desse rei. Porque quando eles colocarem o pé no pescoço do rei, ele está dizendo: o teu reinado está debaixo dos meus pés. Amém? Só que eles faziam isso diante da cidade. Não era escondido, não era uma reunião de maçonaria. Eles, quando entravam na cidade e dominavam o rei, você vê isso em muitos filmes de época. Quando o rei era dominado, toda a cidade se entregava. E eles então tomavam o despojo da cidade. Esse ato de colocar o pé sobre o pescoço está dizendo: esta cidade está sob o nosso domínio. Amado, quando eu libero os meus pés para reinar, todos os reis dessa terra ficam debaixo dos meus pés. Quando eu libero os meus pés para reinar, a soberania de Deus começa a ocupar o lugar que está no teu coração, e você começa então a assumir aquilo que Ele prometeu que você assumiria. Sabe, mas nós precisamos ter isso. É um ano de aliança com Deus. Deus tem aliança comigo, Deus tem aliança com você. Ele não vai quebrar esta aliança, Ele não vai se arrepender. Ele te chamou para ser vitorioso. Você está com medo do quê? Ele diz: vai, porque eu sou contigo. Comece a obra, porque eu te ajudo a terminar. Sabe, meu irmão,
Esses 5 reis que os homens de Josué pisaram no pescoço, eles representam 5 habilitações que você vai receber nesta noite. Quando eu estou com os meus pés em prisões, quando eu estou com os meus pés livre para reinar. Letra B. Quando eu libero os meus pés para reinar, eu libero os meus pés para reinar aquilo que nunca antes eu imaginava que iria acontecer. Existe coisas na sua vida hoje, talvez existe conquista que você conseguiu, que o Senhor te deu, que alguns tempos atrás, talvez alguns anos atrás, era impossível você adquirir, você obter, você conquistar. Era algo que não era impossível, mas era muito distante pela tua, na época, atual circunstância. E quando as coisas começaram a acontecer na tua vida, você que está em Cristo, foi assim, ó, inexplicável. Uma coisa aconteceu, outra também. Quando você deu fé, o teu sonho já estava sendo a realidade. As coisas de Deus, amado, é exatamente assim. Deus prepara e usa pessoas que nós nem imaginamos para nos abençoar, para mover. E quando você se envolve, você diz, mas será que isso mesmo está acontecendo? Daqui a pouco já aconteceu. Aí você diz, meu Deus, eu pensava que ia ser uma coisa tão difícil, tão distante, ia suar tanto. Não que não tenha suor nisso, mas simplesmente acontece porque os teus pés foram prontos para reinar. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que os seus pés serão como os da corça. Há um animal em Israel, um tipo de uma corça, que ele faz o quê? Quando o seu predador, o leão, a onça, ou qualquer outro animal que é o predador, vem atrás dele, ele corre muito veloz. E esse em especial, que o salmista diz, ele entra dentro das águas, dentro de uma lagoa, e ele consegue ficar lá, submerso por muito tempo, não sei exatamente. Me falaram uma vez que é por volta de meia hora, não sei se isso procede ou não. Por quê? Porque ele sabe que o predador, que corre menos do que ele, é o tempo do predador acompanhar pelo faro, o rastro que ele percorreu, e quando ele chega na água, a água não fica rastro de ninguém. Por que ele se esconde nas águas? Porque o predador, ele entende o seguinte, ele é mais veloz do que eu. E ele entrou em algum lugar onde terminou ali o cheiro. E o cheiro termina nas águas. Por isso aquele louvor da Lagoinha fala que o cheiro das águas vem para nos moldar. É exatamente isso. As águas do Espírito Santo estão sobre a tua vida todo dia. E quando o predador está atrás de você, amado, você se esconde nas águas do Senhor. Você se esconde nas águas do Espírito. E ele não consegue te enxergar. Ele está do teu lado e você não consegue ser visto. Sabe por quê? Porque os teus pés são como da corça. Você consegue alcançar lugares que nunca antes havia imaginado. Antes de conhecer Jesus, o predador te pegava todo dia, você dizia que não tinha sorte, você dizia que não era abençoado, mas hoje tu andas como a corça, e as águas do Espírito estão sobre a tua vida, porque os teus pés estão prontos para reinar. Primeiro, eu piso a terra do inimigo, e o terror do Senhor a invade. Tenha certeza disso. Deuteronômio 11:24 diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisares o vosso terror, e o vosso terror, como já vos tenho dito. Todo lugar que você colocar a planta dos teus pés e o inimigo se levantar, Deus colocará um terror no inimigo, de tal maneira que ele fugirá por 7 caminhos. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Quem disse que é você que faz alguma coisa? Quem disse que é a tua força, a força do teu braço, a força do teu pensamento positivo? Isso não existe.
O que faz é uma promessa de Deus na tua vida, ainda que eu e você não mereça. Mas Ele diz, vai acontecer, e basta que Ele libere uma palavra sobre a tua vida, já aconteceu. Se você merece ou não, isso é um problema seu com Ele. Mas eu duvido Ele liberar uma palavra sobre a tua vida, e essa palavra não acontecer. Você está entendendo? O lugar onde você pisar, a planta dos teus pés, será um terror. Porque Deus vai invadir esse lugar e vai dizer, tem filho meu aí dentro, tem servo meu aí dentro, tem vida revestida do meu sangue. Eu vou entrar e vou arrancar a parede que tiver, a muralha que se levantar. Tem filho meu aí dentro e ele veio para reinar. Basta que você libere, adore e confie. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo? Sabe, irmão? Deus te chamou e disse, confia. Confia em mim. A gente está cansado de confiar em homens, em família, em chefe, em patrão, em amigos, que estão sujeitos a te decepcionar. Mas qual foi o dia que o Senhor te decepcionou? Amém? Segundo, eu piso minha promessa e Deus pisa os meus inimigos. Salmo 60, versículo 2. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés os nossos adversários. Salmo 91 diz, e tu pisarás o leão e a áspides. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor é contigo. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas de repente você está para tomar uma decisão muito séria na tua vida. Uma atitude que aos olhos de muita loucura, que talvez envolve dinheiro, talvez envolva uma série de situações, mas se seu coração se alegra com isso, vá, porque Deus pode te abençoar sim. Às vezes nós queremos fazer tanto uma coisa, amado, e não temos possibilidade, somente quando se trata de financeiro. É muito difícil você querer uma coisa, você necessitar de uma coisa, aquilo é o teu sonho, está a um passo para você alcançar, e você diz, não dá. Se eu for fazer as contas, eu vou juntar aqui, ali, acolá, vou pedir mais um pouco emprestado. Não dá, não dá. Financeiramente não dá. Mas é o meu sonho, eu queria tanto, eu quero tanto. Eu vou te dar uma boa notícia. Continue querendo. E continue apresentando, dizendo, Senhor, eu vou reinar nesta área. E você vai ver Deus mover céus e terra. As suas condições não apenas vai dar, mas vai lhe sobrar. Amém? Deus vai mudar a história. Se o valor é muito alto, vai abaixar. Se a coisa é muito grande, vai ficar menor. Se é muito distante, vai encurtar o caminho, eu não sei. Mas continue querendo. Você está querendo, não é por nada. Deus colocou esse desejo no teu coração. Você dorme e acorda pensando nisso. A sua condição não favorece. Mas se Ele está alimentando no teu coração, pise em lugares altos. Porque o Senhor já está dando sonhos. E depois do sonho, a realização. Eu só posso ter a realização se eu sonhar, irmão. E sonho é sonho. Às vezes nós dizemos, não, é apenas um sonho. Quem sou eu para conseguir isso aqui? Não agora. Não com a profissão que eu tenho, não com o salário que eu ganho, não com a família que eu tenho, não com isso que eu tenho, ou com aquilo que eu tenho, eu deixo de ter. Sonha. E Deus fará a realidade. Terceiro, eu piso os lugares altos do inimigo e o submeto. Deuteronômio 33, 29 diz, feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim,
Os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os teus altos. Vamos ler? Feliz és tu. Quem és como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os teus altos. Quem és tu, igreja? Um povo salvo, um povo escolhido de Deus, um povo que se levantou, caiu, pecou, mas está aqui e o Senhor diz: tu és salvo. A espada do Senhor, o escudo do Senhor, a armadura do Senhor é contigo. Os teus inimigos te serão sujeitos, se prostrará. E tu vai pisar em lugares que antes nunca pisou. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Josué 14:13 diz: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Quando Moisés morre, os dois obreiros que foram levantados por Deus foi Josué e Calebe. Deus tinha uma promessa para Josué que ele herdasse a terra. E disse assim: olha, depois que a terra, que emana leite e mel, for herdada, acontecer, que será Hebrom, tu serás rei de Hebrom. Sabe quanto tempo demorou essa promessa? 40 anos. Chegou um dia que Calebe chegou diante do rei, até então que era Josué, disse: olha, eu sou novo ainda, ele com 80, viril, forte, pronto para a guerra, mas há uma promessa que foi liberada sobre a minha vida. Hebrom está no ponto de ter um rei, eu quero ser este rei. Josué não tinha escolha, disse: o monte Hebrom é seu. Porque é aquilo que Deus promete, amado, ainda que quem prometeu já morreu. Olha, quem prometeu foi o seu pai, o seu finado avô. Não importa quem prometeu, uma promessa foi feita. Deus vai fazer alguém cumprir, porque a promessa precisa ser cumprida. Às vezes nós, sabe, nos limitamos dizendo: não, mas a pessoa que prometeu, o pastor, já morreu. Sabe, essa promessa eu tive quando eu era da igreja lá no estado do Ceará. Eu acho que não vai acontecer. Deus estava lá quando te prometeu. Mas talvez a promessa não era lá, era aqui. E aqui Deus vai cumprir, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Você está entendendo? Não adianta o diabo querer amarrar os teus pés, os teus pensamentos, sabe, dizendo que você não é ninguém, você não é nada, que você pecou, que você caiu, que você fez, que você aconteceu. Antes dele te prometer, ele sabia que você ia fazer tudo isso, e ele te prometeu. O dia que ele te chamou, ele sabia que você era sem vergonha, ele sabia que você era cretino, ele sabia que você era debochado, ele sabia que você tinha todos esses argumentos ruins, mas ele te prometeu. Você está entendendo? Ele sabia que em um determinado momento da tua vida, você ia cair, você ia ficar tanto tempo desviado, mas ele te prometeu primeiro. Então nada pode impedir a promessa de Deus acontecer na tua vida. Então creia, meu irmão, que mesmo a gente sendo infiel, mesmo eu e você sendo, sabe, pessoas que vacilam, e que não deveria vacilar, Ele permanece fiel. Quarto, eu piso todo mal e não há retaliação alguma. Lucas 10:19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisares em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Tem gente que morre de medo de retaliação. Diz: não, pastor, eu fui lá naquela casa orar porque tinha uma pessoa endemoniada, saí de lá com uma dor de cabeça, já meio tonto, cambaleando para lá e para cá. Ora por mim, meu irmão, se converta. Porque quem está com você não ficou lá de guarda, não, voltou com você. Amém? Isso é coisa de um bandista, sabe, de médio de transporte.
Na Umbanda tem um ato lá, sabe? Que tem um tal do médio de transporte. Existe um médio que baixa o capeta e tem um que é só de transporte. Deve ser o elevador. Então vem a pessoa com coisa ruim, sabe? Quando chega na porta do terreiro, ele já fica rodando para lá e para cá. E diz, pronto, ó, o encosto pegou nele. E aí vai alguém lá, faz umas quizumbas, ele ufa, fica livre. Coitado desse infeliz. É o que o diabo chama de cavalo. É cavalo mesmo. Esse é meu cavalo, eis enfio. Sabe, é cavalo. Porque só carrega tranqueira. Mas você não é cavalo, tu é príncipe de Deus. Você pode orar, você pode expulsar demônios, você pode fazer o que for. Você tem que orar depois, Senhor, me cubra com teu sangue, amém. Mas tudo certo. Amém, irmão? Quem é habilitado aqui a dirigir? Quantos motoristas tem aqui? Quando você entra no carro, você tem certeza do que você está fazendo? Mas a gente sabe que é um risco, não é? É uma arma, não é? Mas você não aprendeu, não passou por todo um processo e não recebeu uma carteira chamada habilitação. Habilitação quer dizer o quê? Que você está habilitado a fazer, a exercer aquela função ao qual você exerce, mesmo sabendo dos riscos que você corre. Sim ou não? O dia que você aceitou Jesus, você foi habilitado a ser filho. E como filho, você tem o direito à herança. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas que têm habilitação comprada. Não é? Essas habilitações compradas, tem um carimbo escrito assim, ó, comprado, pagou R$1.500. Quando o guarda pegar essa habilitação, ainda que comprada, tem gente que não vai nem na autoescola, ele pode falar, encosta o carro porque você comprou. Tem possibilidade? Ele tem habilitação, não importa o que ele vai se matar, mas ele tem habilitação. Tem crente que anda se matando por aí, mas é habilitado. Tem um nome no livro da vida. E o diabo, ainda que queira amarrar os seus pés, há uma habilitação do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Quinto, eu piso os meus inimigos e eles vão ao pó. Malaquias 4:3 diz assim: pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Segundo Samuel 22:37, alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Acabei com eles, esmagando, a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Com os nossos pés liberados, meu amado, não haverá lugar, não haverá, sabe, lugar que você não possa ocupar nos tempos de hoje. Porque os teus pés serão liberados para andar, para correr, para caminhar como da corça. Você será habilitado, como Mordecai ocupou o tempo da sua promessa. Após ele pôr os seus pés no primeiro degrau daquela escada, ninguém pôde impedi-lo. E Deus virou a história de Mordecai tão grande, que ele conseguiu provar para o rei que Amã era um endemoniado, e que tentou matar o povo judeu, e que a esposa que ele havia escolhido como a sua única esposa, que se tornou rainha Esther, também era uma mulher judia. Aí sabe o que acontece? Eles marcam uma reunião, onde a rainha se prepara diante do rei, se perfuma, pede para todo Israel jejuar. Disse, olha, todos agora jejuem, inclusive as crianças, porque eu vou também me preparar e vou diante do rei. E naquela época, amado, ninguém, se não fosse convidado ou chamado, principalmente a mulher, poderia se apresentar diante do rei sem ser anunciado. E a rainha Esther, então, ela se perfuma, se unge da cabeça aos pés, e unge os teus pés, e diz, eu vou em passos de vitória, porque eu sei que o meu Deus é comigo. Agora eu vou ou para a morte ou para a vida. E ela se apresenta diante do rei. E aí, meu amado, quando ela se apresenta diante do rei, ela pede ao rei.
E para encurtar a história, eles marcam um jantar. E ela diz: eu quero oferecer, sabe, algo para Amã. E Amã imaginava que seria um reinado. E ela diz assim: olha, Amã, o que você faria com uma pessoa? Que honra você daria a esta pessoa? O que você faria para essa pessoa ser honrado por toda a cidade? Amã, achando que era ele, disse assim: olha, eu colocaria ele em cima de um cavalo, o mais bonito de toda a frota, vestiria ele com vestes reais, e pegaria um servo, e fosse guiando esse cavalo por toda a cidade, e todos se reverenciassem a ele. O rei falou: então assim será feito. Amã disse: opa, agora eu consegui. E eles estavam falando de Mordecai. Sabe o que aconteceu com esse endemoniado? Mordecai estava sobre o cavalo, desfilando sobre a cidade, e era obrigado a Amã guiar esse cavalo e dizer: todos saudam o majestoso Mordecai. Sabe o que Deus fez, amado? Transformou a luta em glória, em vitória. Porque Mordecai, em momento algum, ele se prostrou, se humilhou. Ele sofreu, ele passou perseguições, mas ele acreditou que havia uma promessa. Não era à toa que ele estava nos degraus daquele palácio todos os dias. Tinha dia que talvez ele pensava: eu vou fazer o que lá? Eu estou lá há anos, eu estou lá há muito tempo esperando, eu não vou mais não. Deus me prometeu, mas até agora nada. Eu estou cansado, eu estou fraco, estou chateado, estou frustrado. Eu acho que isso foi enganação, acho que isso foi coisa da minha cabeça. Não vou mais não, como muito crente diz. O Senhor te coloca num degrau e diz: fique aí, até que eu te exalto, até que eu te coloque no lugar ideal. E você diz que está fraco, e você diz que não vai conseguir, que adianta tanto tempo nesse mesmo lugar, as pessoas passam e te vê na mesma posição. Amã teve que se humilhar diante de Mordecai, porque ele estava no degrau certo, na hora certa, no momento certo, e Deus o exaltou. Para de ficar pulando de galho em galho. O degrau que você está só tem uma tendência: de você subir, jamais o Senhor te fará descer. Amém? Daí para frente, amados, os anjos do Senhor habilitou aquele local, e eles ficaram se sentindo na presença do Todo-Poderoso. Sabe? Isso aconteceu com Mordecai, aconteceu com Josué, vai acontecer com você também. Amém? Aonde você colocar os seus pés apostólicos, Deus te dará a promessa. Amém? Último tópico, letra C. O teu Senhor Jesus reina para você reinar. Isaías 52:7 diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Se o teu Deus reina, você também reinará. Se o teu Deus reina, e você é filho, pela hierarquia você também reinará. Só não vai reinar aqueles que não são filhos. Amém, meu irmão? Tua luta está grande? Fique em paz, porque desse degrau a tendência é daí para cima. Se você olhar para a quantidade de degrau, isso te trouxer porventura algum desânimo, fale para o seu coração: não desanime, porque quanto maior a distância que eu tenha que alcançar, é maior a distância que Ele vai te colocar. E mesmo que você está num degrau que você não veja mais nada, talvez 1 ou 2 e tem uma névoa na frente, como uma neblina, saiba do seguinte: se por acaso não tiver nada atrás dessa neblina, continue andando. Pastor, mas se não tiver mais degrau, eu já subi tudo. Então você está perto da estatura de varão perfeito, e aí você vai ter um encontro real com o Todo-Poderoso. Mas nós nunca iremos descer degrau algum. Pelo contrário, avance, continue, persista, porque Deus é contigo. Aplauda o Senhor que Ele é digno.